Era fim de tarde quando o celular de Wilson vibrou com força. Ele ainda estava no modo desligado depois do trabalho, largado no sofá, meio sonolento, com a televisão ligada em um programa qualquer. A notificação vinha de um velho amigo do colégio, daqueles que somem por anos e do nada aparecem com algo imperdível. Na tela, uma frase curta, em letras maiúsculas, com 3 pontos de exclamação: "Compra Grox. Vai bombar segunda." Wilson franziu a testa. "A Grox? Que raio de nome é esse?" Respondeu com um emoji de riso, tentando descontrair, mas a resposta veio ainda mais confiante. "Tô falando sério. Info quente. Confia em mim. Já comprei. Vai estourar." Wilson olhou para o teto, pensativo. Aquilo soava como mais uma daquelas conversas de corredor, mas a palavra info quente acendeu algo nele. E se fosse real? E se fosse a oportunidade que ele estava esperando para finalmente começar de verdade no mercado? Abriu o aplicativo da corretora. Digitou o código. Lá estava. A Grox 3. A ação tinha subido 4,2% no dia anterior. Nos últimos 5 dias, 11%. Parecia promissor. Sem pensar muito, clicou em comprar. Comprou R$ 500. Sem saber o que a empresa fazia. Sem entender o porquê da alta. Sem sequer olhar se havia alguma notícia. Só porque alguém disse que ia subir. E naquele clique, Wilson não apenas comprou uma ação. Comprou também uma lição que estava prestes a custar bem mais do que dinheiro. O sábado passou devagar, mas com um sentimento novo no ar. Wilson se pegava abrindo o aplicativo toda hora, como se algo fosse mudar no fim de semana. Já sonhava com os lucros. Se subir mais 5%, eu vendo já lucro um bom jantar, pensava. A adrenalina de estar no jogo fazia seus olhos brilharem. Na segunda-feira, logo cedo, a ação abriu em alta. Subiu 3%. Wilson sorriu, satisfeito. É agora. Ele tinha razão. A vontade de vender apareceu, mas ele quis esperar. Vai subir mais, disse para si mesmo. Ao meio-dia, a euforia virou dúvida. A ação começou a cair. Às 14 horas, despencava 6%. Às 16 horas, já estava com menos 9%. E até o fechamento do mercado, amargava quase menos 12% no dia. Wilson congelou. Do entusiasmo matinal ao choque vespertino, tudo mudou num piscar de olhos. Aquele número vermelho piscando na tela do celular parecia zombar dele. Menos R$ 70. Não era só o dinheiro que havia evaporado. Era a confiança, o orgulho e a ilusão de que sabia o que estava fazendo. Ele ficou ali, parado, olhando para a tela sem reação. O quarto parecia menor. O silêncio, mais pesado. Na cabeça, um turbilhão. Por que eu fiz isso? Por que não pesquisei? Por que confiei cegamente? Era fácil culpar o amigo. Mas a verdade doía. A escolha foi dele. A decisão foi dele. O clique foi dele. Wilson percebeu que não era a queda da ação o maior erro. O erro foi ter agido sem saber, sem plano, sem preparo. Foi ter colocado dinheiro num papel que nem sabia o que representava. Foi ter tratado o mercado como um cassino. E naquele silêncio constrangedor entre ele e sua conta negativa, uma nova consciência começava a nascer. Não adiantava reclamar. Era hora de assumir. E de aprender. Ainda naquela noite, Wilson abriu seu caderno de anotações. Sentou-se à mesa como quem vai encarar uma verdade incômoda. Com a mão trêmula, escreveu no topo da página: "Nunca invista no que você não entende." A frase parecia dura, mas era justa. Abaixo, ele começou a listar perguntas. O que essa empresa faz? Como ela ganha dinheiro? Quais os riscos do setor? O preço está alto ou baixo? Qual é meu objetivo com esse investimento? Foram tantas interrogações sem resposta que ele se deu conta. Não havia feito nenhuma delas antes de comprar a Grox. E isso doía. Mas doía com propósito. Era uma dor pedagógica. Aquela que deixa cicatriz, mas também maturidade. Em vez de sair procurando outra ação milagrosa, Wilson buscou entender o que tinha feito de errado. Começou assistindo vídeos sobre o básico do mercado. Aprendeu o que era valuation, o que significava dividend yield, o que era PL.
Palavras que pareciam complicadas no começo, mas que agora começavam a se tornar ferramentas. Anotava tudo. Repetia conceitos. E o mais importante, mudou sua mentalidade. Investir não era adivinhar o próximo foguete. Era entender empresas. Avaliar fundamentos. Acompanhar resultados. A empolgação deu lugar ao estudo. A ansiedade, à estratégia. E aos poucos, Wilson foi entendendo: o mercado não é lugar para sortudos. É lugar para preparados. Releu todo o plano que havia feito nas primeiras semanas. Ali estava: investir R$ 100 por mês, com constância e disciplina. E o que ele fez? Colocou R$ 500 numa ação aleatória por impulso. Era como um atleta que decide correr uma maratona sem treinar. Cai antes da metade e ainda se surpreende com o tombo. Mas Wilson não queria mais viver de impulso. Ele queria estrutura. E isso começava com humildade para aceitar que errou. E coragem para seguir mesmo assim. Com uma folha de papel sulfite e uma caneta preta, Wilson escreveu: investir não é apostar. Colou na parede do quarto, bem acima do computador, um lembrete fixo, visível, inegociável. Toda vez que pensasse em agir por impulso, olharia para aquela frase. Era sua âncora contra o mar revolto das promessas fáceis. Um grito silencioso da razão contra a sedução do atalho. Ao longo dos dias, novas oportunidades surgiram. Pessoas comentavam de ações, criptos, fundos imperdíveis. Mas Wilson já não era o mesmo. Em vez de clicar, ele estudava. Em vez de correr, ele observava. E só quando entendia, de verdade, o que estava fazendo, decidia investir. Uma nova frase passou a ocupar suas anotações: estude antes. Sempre. No fim daquele mês, Wilson olhou para o extrato e ainda viu o prejuízo dos R$ 70. Mas agora ele não via mais como perda. Via como matrícula. Pagou para aprender. E aprendeu muito. Percebeu que investir vai muito além de comprar e vender. É sobre entender o que você está fazendo. É sobre alinhar suas escolhas com seus objetivos. É sobre responsabilidade. E nesse caminho, o maior investimento não é em ações. É em conhecimento. Evite a ganância disfarçada de oportunidade. Invista no que você entende. O melhor investimento é em conhecimento. Wilson tropeçou cedo na jornada, mas levantou mais forte. Porque não são os acertos que moldam um investidor. São os erros bem aproveitados. Se esse vídeo te fez pensar diferente, imagina o que o 0W pode fazer por você. O livro que nasceu do zero e está mudando realidades já está disponível no link aqui na descrição. E se você quer mais conteúdo direto, real e que funciona para a vida e para o bolso, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não só aprende sobre dinheiro, a gente aprende a viver com intenção. 0W. Comece do zero. Caminhe com vontade.